Nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito interessante. E eu acho que você vai entender muita coisa que você não entendia. Porque eu vou dizer para você uma coisa. Eu estava meditando ontem nessa palavra. O tema é ainda hoje. Para começar, eu preciso explicar para você uma coisa. Eu estava com o Guilherme no braço, orando. Eu estava orando. E aí, eu estava dizendo assim, que a gente nunca quer para os filhos o mal. A gente não quer que os filhos passem por aquilo que a gente passou. Então eu estava com o Guilherme nos braços, e eu estava buscando a Deus, e eu falei para Deus, Deus, na Bíblia, dizendo assim, o seu pai fez o que era mal perante o Senhor. O seu pai fez o que era mal perante o Senhor. Umzinho ali faz assim, esse fez o que era bom perante o Senhor. Eu não sei você, mas às vezes quando eu lembro do meu passado, me dá até vergonha. E eu falei para Deus assim, Senhor, abençoa o meu filho, dá um propósito para ele, e que ele não faça o que é mal como eu fiz, que ele faça o que é bom, o que é reto, que ele não faça como o pai dele que fez o que era mal. Quando eu estava orando, igreja, eu vi exatamente assim: o que importa é o hoje. Você acredita que eu vi isso? Eu vi na hora que eu disse, Senhor, eu fiz o que era mal, e eu não quero que o meu filho cometa os erros que eu cometi. Eu vi assim: o que importa é o hoje. Amém? Só essa palavra me fez meditar que para Deus, sabe o que vale? O que vale? Hoje. Amém? E eu vou te provar na Bíblia que para Deus o que vale é o agora, é o hoje. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Nós vamos ler do 15 a 20. Deus, Ele manda essa palavra, ela faz parte do discurso de Moisés. Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. Verso 15, diz assim: vê que proponho quando? Hoje. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires.
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você sentiu como Deus fala do hoje? Ele diz assim: eu te proponho hoje. Então hoje eu declaro, olha, hoje, eu te coloco a bênção e a maldição para você escolher. Eu te proponho hoje a vida e a morte. Hoje. É hoje. Eu estou chamando você para decidir a sua vida hoje. Você está entendendo a importância do hoje? Hoje você está decidindo a sua vida do futuro. Porque quando Deus diz assim: decida hoje, eu proponho para você hoje, eu declaro hoje, para que você escolha o que vai acontecer amanhã. Então Deus chama para o hoje. Tem coisas que têm que ser decididas hoje. Decisões espirituais hoje. Quando eu chamo uma pessoa para a igreja, às vezes ela fala assim: depois eu faço uma visita lá. Talvez não dê tempo. E quando a pessoa fala assim: depois eu faço uma visita lá, às vezes a pessoa não é nem de outra igreja, não vai a igreja nenhuma, e fala assim: depois eu faço uma visita lá. Quer dizer, é uma visita, é só uma visita. Deus está propondo para nós hoje um futuro abençoado. Deus está propondo para a gente hoje. Porque para Deus o que vale é o hoje. Diga amém. E daqui a pouco eu vou revelar, eu não, mas vamos mostrar aqui na Bíblia para você um grande segredo. Você quer ver? Agora você vai pegar a sua Bíblia e vai lá em Lucas 23, verso 43. Vamos ler do começo. Lucas 23, 39. Vamos lá? Então, o Deus de Israel falava: hoje eu te proponho bênção e maldição, vida ou morte. Verso 38 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor crucificado, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
que Jesus disse para ele? Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. Aquele malfeitor, ele fez coisas ruins. O passado dele era um passado muito ruim. Ele fez coisas que até o diabo duvida. Mas quando ele reconhece, ele diz assim: olha, a gente está aqui porque a gente fez o que era mal, estamos sendo sentenciados, mas esse nada fez. E ele vai e diz assim: quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Quando ele fala aquilo, Jesus não olha os delitos dele. Você está entendendo? Todos os delitos daquele homem, Jesus não o condena. Jesus diz assim: ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Você está entendendo? Quer dizer, tudo que aquele homem praticou, tudo que aquele homem fez, todo o passado dele, todas as coisas ruins que ele fez, e fez muita coisa ruim, até ser condenado à morte. Povo de Deus, aquele homem estava sendo condenado à morte, e morte de cruz, que era considerado maldito. Era executado na frente de todo mundo. Aquele homem não estava só na cadeia, não, ele foi condenado à morte. Isso quer dizer que o que ele fez foi algo terrível, mas Jesus, naquele momento, para Jesus o que valia naquele momento era aquele homem reconhecer que ele errou, que ele merecia, e que ele tinha fé que Jesus voltaria para reinar. Diga amém. Então Jesus olhou o hoje. Jesus não olhou o passado, Jesus olhou o hoje. E olhando o hoje, disse: então, hoje a gente vai estar no paraíso. Pastor, o que significa isso, pastor? Significa o seguinte: Deus olha o teu hoje. Por que você acha que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Deus olha o teu hoje. Pastor, mas aquelas acusações do passado, aquilo que... Deus nunca vai acusar o teu passado. Quem acusa o teu passado, duas pessoas. Só quem acusa o teu passado é o diabo ou você mesmo, que não esqueceu, você não consegue se perdoar. Deus não vai mexer no seu passado. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? O que Jesus falou para ela? Vai e não pegues mais. O que valia era o que estava acontecendo naquele momento. Então quando você fica aquela coisa martelando, acusando, não é Deus. E a pessoa fica insistindo: Deus me perdoa, me perdoa, meu Deus, me perdoa. A pessoa ela não se perdoa. Ela fica se culpando. Ou a sua consciência, você não se perdoou. Não é Deus que está te condenando. E a pessoa diz: por favor, meu Deus,
me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas não é Deus que está tocando nesse assunto, porque Deus nos ama. Não é Deus que está tocando nesse assunto. Ou é a sua consciência, ou é o diabo que está falando a respeito do seu passado. Deus sempre vai olhar o teu hoje. Então é por isso que a mulher adúltera, Jesus diz: olha, vai agora, só não peca mais. O que vale é hoje. O que vale é hoje. Lembra quando Jesus entra numa casa? Ele entra numa casa e era a casa de um cobrador de impostos. Lembra? Jesus está dentro da casa de um cobrador de impostos, que era ladrão. E no meio daquela reunião, ele é tocado e ele diz assim: olha, eu decido devolver quem eu roubei. Eu vou devolver, eu vou acrescentar e eu vou devolver. Aí Jesus diz o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Você está entendendo que aquele homem, naquele momento, Jesus não estava tocando em assunto de dizer assim: não, você roubou os impostos. Não. Jesus estava olhando aquele momento. Era o contrário dos judeus. Os judeus, até hoje, eles olham muito o passado. É por isso que quando chega uma mulher pecadora para ungir Jesus, eles ali conversam entre si, dizendo assim: se eles fossem profeta, ele sabia quem é essa mulher que está aqui nos pés dele. Jesus olha o hoje. Pastor, meu Deus, fica martelando na minha cabeça o passado. É o seu eu, é a sua consciência, não é Deus. Tem gente que ela insiste com Deus: meu Deus, eu já te pedi para me perdoar. Isso fica me martelando, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Meu Deus, por favor, vai, me perdoa. Não é Deus que está negando perdão para você. Você lembra porque é a sua consciência que está ali martelando, ou o diabo que está te acusando, porque hoje o diabo não tem como te derrubar. O diabo não tem como fazer você pecar. Então ele vai pegar algo do passado, que você fez no passado, e jogar na sua cara. Não é Deus que está fazendo isso. Deus está olhando o teu hoje. Hoje houve salvação nessa casa. Para Jesus, o que vale é hoje. Isso é uma boa notícia, não é? Pastor, eu fiz cada potoca no passado, semana passada. O que vale é o hoje. Jesus está olhando para você hoje. É por isso, igreja, é por isso que Jesus disse: não julgueis. Diga assim: não julgueis. Por que você acha que Jesus disse não julgueis? Porque para ele o que vale é o hoje. Porque quando eu julgo alguém, aquela pessoa pode mudar e ficar melhor que você. É ou é? A Bíblia diz assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Então às vezes você está julgando uma pessoa, você está condenando aquela pessoa, mas peraí, para Deus
O que vale é o hoje. Então, se naquele momento, aquela pessoa, ela se converter, ele não vai lembrar do que aquela pessoa fez no passado, não. Você já viu briga de casal? E às vezes a pessoa fica falando: mas você não fez isso, mas você não sei o quê, mas não sei o quê. É ou não é? E você já viu que não termina? Não termina aquela briga. Falando: mas você não foi lá na minha mãe, mas você foi lá, mas você fez aquilo com meu pai, você fez... O que vale é o hoje. Então, amado irmão e irmã, eu vou encerrar essa passagem, e para isso eu quero selar essa revelação que Deus está nos dando. Você vai abrir a Bíblia em Ezequiel 33, a partir do verso 11. Então não adianta a gente julgar os outros, porque hoje tudo pode mudar. Ezequiel capítulo 33, verso 11, diz assim: disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que há vez de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quando a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica o hoje, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Aleluia. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Diga glória a Deus. Pastor, agora sim. Então agora eu sei que não é coisa da cabeça do Senhor. Você está vendo que Deus mandou falar para Israel? Olha, se o perverso se arrepender, se converter, passar a fazer justiça, então, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. E é essa a direção, é esse o procedimento, o agir de Deus para conosco. Se converteu, passou a fazer o que era bom, então Deus não vai tocar nesse assunto mais. Morreu, foi perdoado, acabou. Agora, não faz mais, toca para frente. Talvez você diga assim: pastor, mas o que eu fiz fica martelando, pastor. Vem na minha memória aquilo que eu fiz de errado. Não é Deus que está fazendo isso. Deus já cancelou a dívida.
Tudo que você fez foi cancelado. Para Deus, o que vale é o hoje. É por isso que ele diz assim, o justo praticou justiça. Mas se ele agora está no pecado, não vale de nada tudo que ele fez no passado, que ficou no passado, ficou. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Então olha para o pastor aqui, o que vale para Deus é o seu hoje. O que vale para Deus é o seu hoje. Tem alguém fazendo coisa errada? Não julgue. Não julgue. Por quê? Porque hoje ela pode mudar. Você não é juiz. E se você estiver julgando uma pessoa, condenando aquela pessoa, preste atenção. Se você está condenando aquela pessoa, Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados com a medida que tiverdes medida. Se você julgar uma pessoa, se você condenar uma pessoa, se você julgar ela, Deus vai te julgar na mesma medida. Se você está condenando uma pessoa, mas você não é juiz. Se você está condenando aquela pessoa para o inferno, aquela pessoa receberá o julgamento na mesma medida, do mesmo jeito que você está julgando aquela pessoa, condenando aquela pessoa, você será julgado na mesma medida. Quem disse isso? Jesus disse isso. Deixa que Deus faz isso. Deixa que Deus faz isso. Prega a palavra. Eu prego a palavra. Se a palavra fala lá LGBT não sei o que a mais, aí eu vou pregar o LGBT que a mais. Se não está na Bíblia, então eu não vou falar. Eu vou falar a Bíblia. Fala a Bíblia e deixa a pessoa se virar com Deus. Amém? Eu prego a Bíblia. E a Bíblia vai tocar nas pessoas. Mas eu não posso condenar ninguém. Eu não sou juiz. Eu prego a palavra. Deixa o LGBT para lá. É eles e Deus. Senão vai ter confusão. Não entra no meio não. Não vem com juízo não. Não vem como juiz não, que você se dá mal. Lembra de João Batista? João Batista não era para ter perdido a cabeça logo no início não. Mas ele perdeu a cabeça. Prega a palavra. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra. Não fica no pé de ninguém não. Já pensou? Eu lembro, eu estava sentado no chão, tomando cachaça. Chegou um pregador para mim e falou assim: isso aqui vai te levar para o inferno. Aquilo não resolveu nada na minha vida. A gente tem que deixar de ser juiz e pregar a palavra e deixar Deus fazer a obra. Porque para Deus o que vale é o hoje. Então, mas pastor, o senhor é contra, o senhor é a favor? Olha, eu sou pela Bíblia, mas eu não vou chegar aí agarrando no ladrão, dizendo assim: ó ladrão, ô ladrão. Não, eu prego a palavra. Eu não vou chegar na goela de ninguém e dizer assim: ó, você é adúltero, ó, você está no inferno, você... Não, eu prego a palavra. A palavra tem que chegar nele e fazer a obra. Eu não posso condená-lo. Eu não sou juiz. Deixa a palavra condenar. A palavra pode condenar. Diga amém. Deixa a palavra condenar. Porque você chegar e dizer assim: ó, você é isso e você vai para o inferno. Não, fala a palavra. Fale a palavra. Não seja o juiz dentro da sua casa. Por quê? Porque Deus, o que vale para Ele é hoje. E esse familiar seu pode ser transformado assim como nós fomos. Você tem fé? Você tem fé que Deus transforma? Quem tem fé que Deus transforma? Então Deus pode transformar o teu filho hoje.
Para de mandar ele para o inferno. Para de ser juiz dentro da sua casa. Deixa Deus fazer. Prega só a palavra. Porque para Deus o que vale é hoje. O que Ele fez até ontem, Deus faz assim, igual fumaça. E a gente tem que ter essa fé, que Deus pode transformar o teu familiar assim, ó, de uma hora para a outra. Diga amém. Para Deus o que vale? Ouve. Para Deus o que vale? É hoje. Pare de condenar a sua família. Pare de dizer que essa pessoa está no inferno. Prega a palavra. Se a palavra disser que ela está no inferno, pregue a palavra, mas você não julgue. Quem entendeu? Então aplauda Jesus bem forte.